ao nosso Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz. Oi, gente, sou a Vitória. Oi, gente, eu sou a Jéssica. Jéssica já participou dos outros programas, mas em silêncio. Agora ela vai começar a participar falando. Obrigada, mais que Vitória. Vamos, então, ter mais a colaboração de mais uma pessoa aqui. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17 e 18 do maravilhoso livro A Grande Espera. O capítulo 17 tem como título A Grande Mensagem, mas ele começa com um diálogo muito interessante entre Marcos e Demétrio. Como é que é esse diálogo, Vitória? Demétrio fala assim: Marcos, uma só coisa me atormenta aqui, é a saudade de minha mãe. Marcos responde: também eu me acho separado de meu pai há vários meses. A noite passada, porém, reencontrei um sonho maravilhoso, conduzido que foi por Lisandro. Por que não pedes ao ancião para levar-te também junto à tua mãe? Demétrio: várias vezes tenho sonhado com minha mãe. Esses encontros só têm servido para atormentar meu coração, alanceado pelas saudades. E aí a gente vê esse problema. E Demétrio começa a chorar, né? Chora e tal, e o Marcos tenta auxiliá-lo, né? Sim. Entre outras coisas, eles vão conversar com o Lisandro, né? Para ver o que é que o Lisandro diz. Então, olha que coisa curiosa. Quer dizer, o Marcos, o sonho do Marcos que ele teve, o encontro espiritual que ele teve com o pai, serviu profundamente para consolá-lo. Sim. Já o Demétrio, não. Atormentou. Quer dizer, o sonho fez foi atormentar. Porque são os desafios íntimos de cada um, né? A gente responde de maneira diferente, às vezes, a mesma experiência. Sim. O que estava servindo de consolo para um, o outro não. Possivelmente, talvez no começo resolvesse, mas... E nós estamos falando de meninos, né, gente? Estamos falando, o Demétrio deve ser mais ou menos da idade do Marco, ele deve ter 10, 11 anos, alguma coisa do tipo. Vamos ter sempre isso em mente. Estamos falando de adolescentes, pré-adolescentes, talvez. E aí eles, né, têm o dia a dia, só que nesse dia em particular tem um evento muito especial. Lembrando que o grande objetivo desse grupamento essênico era encontrar com Cristo, né? Eles sabiam, né, que o Cristo, que eles chamavam de a grande estrela, vinha para o mundo, só que eles não sabiam onde estava, não tinham certeza. Quando seria esse encontro, quando teriam notícias. E o Josafá, né, a gente sabe, o nosso querido Caibar, ele era o emissário desse grupamento assim, que ia fazer as buscas, né, nas regiões. Possivelmente ele poderia estar lá. Poderia se encontrar o Cristo. E o Lisandro diz: olha, hoje o Josafá vai nos trazer notícias muito importantes. Olha aí, o Lisandro já sabia que o Josafá estava vindo, sabia a hora que ele ia chegar, né? E já avisa: olha, hoje no final do dia vamos nos reunir, porque o Josafá vem com notícias muito importantes. De fato, eles se reúnem, não é isso? Sim. E o que acontece, Vitória? Sem ler, de cabeça. Se reúnem, o Lisandro senta na grama e eles ficam em silêncio à espera do Josafá. Localiza ele chegando. Depois chega ele: Josafá. Daí eles começam a cantar, né, para recepcionar o Josafá. O Josafá chega a sem fôlego. Qual é a notícia do Josafá? Se tiver a frase dele, se encontra leve. O que é que o Josafá diz sobre o Cristo, sobre Jesus de Nazaré? O menino encontra-se no norte com os pais. É a única frase que ele fala. Ele consegue dizer. E todo mundo, nossa, surpresa gigantesca. E não se contém, começa a perguntar um dia por que você viu ele e tal. E eles andam de calma. E o Josafá emocionado também não consegue mais responder, né? Ele tá esbaforido, ele veio o cavalo correndo, ele gasta a energia toda para dizer. É importante entender isso. A notícia sobre o Cristo é o ponto principal da vida dos essênios. Tudo que eles fazem da preparação emocional, da educação, tem um objetivo único. Eles querem colaborar com o Cristo. Sim. Então, é a maior notícia de todos os tempos, digamos assim. A vida deles está em função da vida de Jesus. Então, quando o Josafá localiza e chega e diz: a criança, né, está com os pais no norte, é uma notícia,
né, a notícia da vida, digamos assim. A grande notícia. É a grande notícia. O livro se intitula A Grande Espera, que era justamente a espera do Cristo. Então é a grande notícia. Né? Tanto é que o capítulo se intitula A Grande Mensagem. Tudo grande. Né? Porque é realmente o principal. O principal da vida do Lisandro, o principal da vida do Marco, o principal da vida de cada um daqueles, a principal notícia de todas aquelas vidas é a notícia da vinda do Cristo. Então, não é pouca coisa. Quando Josafá chega e diz: o menino está no norte, como quem diz, ele realmente reencarnou, né? Ele está aqui perto. Nós estamos passando a vida nos preparando para ajudá-lo. Então, há esse clima todo de comoção. Certamente o Josafá está bastante comovido, né? Ele é um espírito muito emotivo, com certeza. E perde-se a fala, e o que é que o Lisandro faz para salvar a situação, né? O Lisandro fala que conheço os pormenores, irmão. Se o desejardes, farei o relato, enquanto o nosso amigo se refaz um bocadinho. Certo. E as pessoas dizem: mas você já sabe? Como você já sabe? O Josafá chegou agora. É porque eu li os pensamentos dele, né? Não, ele sabia antes, né? Vai explicar, lê aí. Lisandro explicara então, com voz pausada e ainda firme, que havia 20 novilunhos, soubera da morte do grande Herodes, e que tal acontecimento marcaria outros eventos importantíssimos. Por isso, colocara Josafá nas estradas de sua norte em busca de notícias que ele, Lisandro, apanhara antes do rapaz. Agora, uma semana antes da chegada dele e de Marcos, foram informados, num de seus frequentes sonhos com o anjo de luz, do regresso da família marcada com o selo de Deus. Pais e filho vieram das terras além do grande mar e se instalaram na antiga propriedade do respeitável descendente de Davi. Olha que coisa interessante. Quer dizer, antes daquele encontro do Marcos com ele, que a gente, né, fez um programa sobre isso, ele recebeu a notícia, né, de espíritos evoluídos, puros, anjos de luz, falando. E aí a gente vê essa coisa interessante, quer dizer, ele confirma a informação espiritual. Né? O que Kardec vem nos ensinar agora. Quer dizer, não é porque você teve uma informação espiritual que é verdade e pronto. Ele sabe da informação espiritual. Espera que se confirme. Comunica-se telepaticamente com Josafá, que estava no sul. Manda ele para o norte, para o lado oposto, e vai lá ver se é verdade o que eu sonhei. O que os espíritos me informaram em sonho. E aí ele, né, espera o Josafá e confirma. Quando o Josafá diz, ele diz: não, então a informação está certa. Só depois é que ele realmente fala para o povoado inteiro, né? Que... A prudência, né? Olha a prudência com a informação mediúnica, né? Sim. Calma. Porque hoje, às vezes, a pessoa recebe uma mensagem, uma coisa mais significativa, e já sai falando, publicando, não aguarda. Informações mais importantes, informações mais delicadas têm um tempo certo para serem apresentadas, né? Como já comentamos no programa sobre memória do suicida, a Ivone Pereira ficou 20 anos com o livro guardado, né? Mais de 20 anos. Depois passou por uma revisão, depois que foi publicado. Então, e a gente soube, né, entrevistando uma amiga dela num dos programas, que ela tem umas 3 livros psicografados que ainda não foram lançados. Nossa! Que coisa interessante, né? Vai chegar a hora, vamos torcer que não demore. E vamos torcer que as pessoas responsáveis também não vão para o outro extremo e não divulguem nunca, né? Vamos torcer que tudo saia da maneira como deve sair. Então, essa postura do Lisandro já mostra uma maturidade espiritual profunda e uma humildade. Não é porque eu sonhei que tem que ser verdade. Ah, mas eu sou Lisandro, eu sou chefe da seita, eu sou um anjo de luz, tudo bem. Ótimo. Mas vamos confirmar? Né? E aí ele envia o Josafá para ter notícia. Então essa é a notícia da vida de todos os essênios, né? Eles vivem em função disso. Eu acho que hoje é muito difícil a gente comparar com qualquer coisa, né? Ser aprovado no vestibular, conseguir um emprego, porque tudo isso é importante, mas é etapa, né? Você não vive só em função daquilo. Os essênios não, viviam em função da vinda do Cristo. Então saber que ele nasceu, né? Ele já é uma criança, isso aumenta muitas esperanças dele de um dia encontrá-lo, porque eles não tinham a arrogância de ter a certeza que iriam encontrar com Cristo. Pé no chão. Vamos nos preparar para que a gente possa se tornar um pequeno auxiliar da tarefa do mestre. Pequeno ponto de luz, né? Para que ele venha encontrar. Então, isso é interessante. Agora, no dia seguinte,
mais interessante, tanto quanto, né? Mais interessante, mas é mais interessante ainda, porque enfim são coisas diferentes, mas é tão interessante quanto a resposta, porque o Marcos, resumindo a história, vai descobrir que não se pode abordar, né, os chefes da seita a qualquer hora. Verdade. Então ele não pode. Os anciãos. Eles não podem chegar lá no Lisandro e perguntar. Isso foi criado para que também os anciãos fossem poupados. Poupados, né, Jesus? Toda hora respondendo questão, toda hora não sei o que, eles não teriam condição. Até nisso a gente viu o equilíbrio dos essênios. Quer dizer, você pode ter acesso em determinados momentos, não é toda hora. Então o que acontece? E naquele momento, naquele dia, não ia ter possibilidade, né, do Marcos e o Demétrio de conversar com ele. Porque eles iam pedir, né, justamente para que o orientação, ajuda. Demétrio pudesse. Lisandro pudesse levar o Demétrio até a mãe dele também. Na verdade, eu não sei o que eles iam pedir, porque o Demétrio já encontrava com a mãe dele em sonho. E piorava. Eles iam pedir ajuda, né? Não sabia o que, né? Me ajuda. Estou com esse problema, me socorre, né? Estou na pressão. Exatamente, eu não sei o que fazer, o que é que eu faço? E só que eles não tiveram essa oportunidade. E aí, para auxiliá-los, Lisandro revela uma informação muito interessante que diz muito sobre a evolução do nosso querido Bezerra de Menezes, né? Que é o mesmo Espírito, sabemos. E também uma reflexão difícil para os dois. Vamos ler alguns trechos, né? Você lê um parágrafo, eu ler outro? Pode ser? História? Começa lendo. Então, vamos ler um trecho, né? Hoje, mais que ontem, sintamos a grandeza do amor que nos envolve em ondas santificadoras. A nós que impuros nem merecemos o sopro da divina atenção, né? Falando, enfim, da notícia da grande estrela. E continua. Porque a nossa alma empedernida continua presa às coisas que passam. Porque somos tão ingratos ao Senhor que tudo nos garante, em troca de nossa simples boa vontade, no cumprimento dos deveres maiores. Porque nos amarguramos na saudade dos entes amados, que ficaram à distância quando sabemos que o divino peregrino trocou as luzes da celeste morada pelas sombras da terra. Após ligeira pausa, o ancião prosseguiu com profundo acento. Nesta noite me foi dado ver em sonhos a morada de luz do grande Espírito. O pórtico real do templo herodiano, com suas 4 fileiras de 162 colunas, seus edifícios e salões, conjunto que se coloca entre as maiores construções do mundo, fica muito distante da magnificência dos monumentos cujas luminosidades feriram meus olhos. Digo-vos ainda que nem o santuário do templo, com o mármore deslumbrante de suas construções, com tetos de folhas de ouro, em que os raios de sol incidem, dando-lhes aspectos de incomparável beleza, sequer podem comparar-se ao que meus olhos contemplaram na vigília passada. Porque, continuou Lisandro, torturamos-nos nos elos da saudade e da dor, quando sabemos que ele deixou tudo para chegar-se a nós, que nem sequer somos dignos de respirar o mesmo ar. Como somos rebeldes no erro, esquecidos da transitoriedade dos nossos sofrimentos no mundo. E continua a mensagem. Consultem, tá aí no capítulo 18, e no final eu vou ler só isso aqui. Marcos e Demétrio entreolharam-se envergonhados. Lisandro referia-se aos problemas íntimos de ambos, sem que ninguém lhes falasse do assunto. O ancião levantara-se de mãos erguidas para o horizonte azul. Iluminado pelo ouro do sol, imprecou: Todo-Poderoso, hoje pecamos contra vós, deixando cair as lágrimas da saudade e do pesar. Choramos os entes queridos de quem nos apartamos para atender aos reclamos da nossa própria consciência, que clamava por tarefas maiores. Choramos, Senhor, a angústia da separação hoje, quando reconhecemos a necessidade do sacrifício para o coroamento da obra de elevação para vós. E continua. E aí a gente vê duas coisas muito interessantes, né? Primeiro, uma linguagem amorosa, mas muito honesta. Lisandro é um ancião, né, por mais de 70 anos, falando para dois, né, falando para o grupo,
mundo, mas especificamente também para 2 adolescentes, né? Ou crianças adolescentes. Então é uma linguagem amorosa, mas uma linguagem, né, que chama a responsabilidade. Sim. É o sacrifício. A linguagem, né, muito próxima da do Cristo. E a outra revelação que está aí nas entrelinhas é a seguinte, né? Fale aí, Vitória, você que fez essa observação. Ele compara, né? Não exatamente compara, mas ele diz: olha de onde o Cristo saiu para vir aqui nessa terra de sombra, né? Exatamente. O sacrifício, a proporção do sacrifício que ele fez, né, por nós. E cadê a nossa pequena parte, pelo menos, né? O nosso pequeno sacrifício? E é muito interessante a gente refletir sobre isso. Quer dizer, Lisandro, né, Bezerra de Menezes, há 2000 anos atrás, era já capaz de, durante a noite, né, de sair do corpo e ir para a colônia espiritual que vive o Cristo. Quer dizer, ele foi visitar a casa do Cristo. Obviamente não é qualquer lugar, né? A gente fica encantado com o nosso lar que está colado aqui, que é igual à terra. A gente imagina a grandeza desse espírito, quer dizer, um espírito capaz de, ainda no corpo, sair do corpo, né? sem estar desencarnado, e ir numa esfera que a gente não consegue nem imaginar o que significa a elevação. Nossa. Quer dizer, é uma capacidade espiritual muito peculiar, não é para todo mundo. Não é para todo mundo, nem fora do corpo, né? Nem desencarnado. Imagina você encarnado, que cria uma série de dificuldades. Pesa as energias pesadas. Exatamente, de alguma maneira você está ligado, né, a um corpo mais de energias densas. Então ele é capaz de sair disso e ir conhecer, e ir visitar, né, a morada do Cristo, do grande Espírito, como ele diz, né? Não tinha o nome Cristo ainda. A morada do grande Espírito, a morada do enviado de Deus. Então, é algo que a gente pode aí, né, o Eurípides coloca, né, como diálogo, mas é um ponto de reflexão interessante. Que espírito é esse que esteve entre nós, nos ensinando, nos orientando, nos dando exemplo, que há 2000 anos atrás já era capaz de visitar a casa do Cristo? Nossa. É importante a gente pensar isso no sentido de, será que nós aprendemos tudo o que poderíamos aprender com Bezerra de Menezes? Porque a gente fala, etc, mas será que a gente aprendeu tudo? Quer dizer, a sabedoria dele, a forma de conduzir as coisas, a fraternidade, porque a gente tem um exemplo de uma vida prática. E o Bezerra de Menezes foi político, foi médico, assim, ele atuou no mundo. Como é que ele resolvia as coisas dele? Então ele era um homem que tinha que tomar decisões todo dia. Foi um grande administrador, uma das grandes empresas na época do Brasil, que era a Estrada de Ferro. Mas foi um homem de ação. Sim. E eu penso que nessa caminhada dele ficaram muitos exemplos, né? Fica a questão, será que nós aprendemos alguma coisa? Temos buscado nisso? Como é que Bezerra de Menezes resolveu isso? Ele foi parlamentar, propôs leis, participou de grandes debates. Porque a gente às vezes pensa que a evolução é a pessoa ser covarde, né? Não é, é uma coragem serena. É diferente, é uma coragem serena. E aí a gente imagina a coragem dele, um médico renomado na corte, parlamentar renomado, numa sociedade extremamente católica e conservadora. Ele reúne a elite da sociedade brasileira, né, que era no Rio, a elite econômica, cultural, financeira, era tudo no Rio, no lugar mais nobre da cidade, no maior salão e mais luxuoso, e faz um discurso dizendo que agora é espírita. Nossa! É esse espírito que a gente está falando. Né? Estamos falando de um indivíduo que sempre colocou o seu ideal e as suas ideias acima dos seus interesses particulares. Então eu penso que temos muito que aprender com o Bezerra de Menezes médico, com o Bezerra de Menezes político, com o Bezerra de Menezes líder, que foi grande parte do movimento espírita. E há uma mensagem que no futuro a gente vai trazer aqui de Allan Kardec para Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes encarnado. Tem uma mensagem de Kardec para ele. Nossa. Cenas dos próximos capítulos, quando a gente for falar do nosso querido Bezerra de Menezes. Então, é um espírito que há 2000 anos saía do corpo e encontrava com o Cristo e o visitar a casa do Cristo. É importante a gente ter isso, não para adoração ao Cristo, mas para entender que ele tem muito a nos ensinar. E logo que desencarna, com pouco
poucos meses de desencarnado, é o mesmo Bezerra que vai lá para Minas Gerais, para a fazenda de Santa Maria, participar do início do trabalho de Eurípides Barçanufo. Olha que bonito. Eurípides jovem, chega na reunião mediúnica, se eu não me engano, na segunda reunião mediúnica dele, Bezerra chega e diz: Eurípides, levante, vamos aplicar passo nos enfermos. E aí já começa o trabalho dos dois, né? No ano de 1900, e aí não tem a data exata, mas algo em torno de 1904. E vai acompanhar Eurípides a vida toda também. Bem, essa é a nossa reflexão. Me despeço, um grande abraço, fiquem em paz. Tchau, gente. Capítulo 24. Candeia sobre alqueire. Ninguém, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou ponha debaixo da cama. Põe sobre o candeeiro, a fim de que entre e vejam a luz. Pois nada é secreto que haja a ser descoberto, que nada é oculto que haja a ser conhecido e de aparecer publicamente. Pai querido, agradecemos essa maravilhosa oportunidade de auxiliar no entendimento desta bela obra. Rogamos o teu amparo, a tua misericórdia, inspiração a todos nós e a quem estiver nos ouvindo. Pedimos auxílio para a transmissão dessa mensagem. Amém. Meus irmãos e amigos, é fundamental desenvolvermos uma reflexão sobre a missão sublime desses dois espíritos, Marcos e Lisandro, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo. Porque são eles, os espíritos que dirigem o movimento espírita no Brasil e em boa parte do planeta. São esses espíritos que atuam abnegadamente desde o início da vinda do Cristo ao mundo, na verdade desde antes. Não por acaso trabalharam como essênios e cristãos verdadeiros. E a sua história, tão pouco conhecida, se desenrola por muitas encarnações abnegadas que contribuíram significativamente para que o cristianismo se tornasse presente no coração das criaturas. São esses dois espíritos que hoje atuam de maneira intensa nesse momento de renovação na Terra e, em particular, na renovação do atual movimento espírita. É indispensável, pensamos, conhecer-lhes a vida de forma profunda. Queremos dizer com isso, sentindo suas vibrações, acolhendo os seus exemplos, sintonizando com eles, pois são esses amigos que irão dirigir de forma cada vez mais direta a ação dos espíritos que já reencarnaram no mundo para a tarefa da grande renovação. Lisandro é o mesmo espírito amoroso e abnegado. Marcos é o mesmo jovem, alegre e austero, carinhoso e disciplinado, que atuam constantemente no movimento espírita encarnado. É necessário que todos aqueles que desejam colaborar nesta obra específica de renovação do movimento que irá renovar a sociedade, sintonizem com eles, orem para eles e busquem entender a
proposta que trouxeram ao mundo como essênios e como espíritas, pois há um ponto em comum de continuidade: a abnegação, o atendimento aos sofredores das doenças do corpo, o consolo às dores da alma, a educação que espiritualiza e eleva, a orientação para uma vida que fortalece o espírito, ensinando a dominar os impulsos do corpo e atuar de forma verdadeiramente cristã. Despedimos-nos, deixando o nosso testemunho a essas duas grandes estrelas que, com Cristo, assistem a todos aqueles que buscam fortalecer-se e servir no seio do Consolador prometido. Que Jesus nos ampare a todos e que cada um de nós possa sentir a luz poderosa desses corações abnegados, para que tenhamos a força necessária de, como eles, tornarmos verdadeiros cristãos. Paz, o vosso amigo Adec.